Sabe aquele jogo que você jogou e gostou tanto que queria que mais pessoas falassem sobre ele? Eu sou o Meg e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um dos jogos que eu comprei na louca e fico feliz até hoje pela minha escolha. Mas antes, deixa eu te dizer como tudo isso aconteceu. Lá estava eu em 2020, tendo as aulas online, e do nada apareceu um anúncio de um novo jogo pela Mojang, o que chamou muito minha atenção, já que eu gostava de Minecraft, como o resto do mundo. Então eu juntei todos os meus trocados e comprei ele no dia que ele lançou. Joguei ele no PS4 por umas 15 horas, sem as DLCs, já que elas não existiam na época, né? E eu gostei tanto, mas tanto que eu acabei platinando ele e rejoguei ainda algumas vezes. Mas o que realmente me fez gostar desse jogo relativamente simples, você se pergunta? São duas coisas. A primeira, que eu já entreguei, é que ele é super simples, né? Depois de qualquer atividade estressante, era bom pra passar o tempo e me divertir. E segundo, que fazia muito tempo desde que eu joguei Diablo 3. E ele era o mais próximo dele que eu encontrei pra jogar. E agora em 2025 eu comprei ele com todas as DLCs pra rejogar e ver tudo dele, mas dessa vez no PC. E ele é praticamente outro jogo, as expansões adicionam tanto conteúdo, tipo os Endermans que agora são boss e dropam pérolas do End pra ir pra alguns mapas da DLC, que por sinal são bem diferentes, distintos e divertidos realmente, só muito longos. E agora vamos falar de fato sobre o jogo, que aqui é sobre ele, né? Ele começa num tutorial bem simples, numa vila sendo atacada pelo Illager do mal lá, e o resto dele já dá pra ver que é bem parecido, mas com algumas diferenças do Minecraft original. Eu só não curti muito controlar ele no mouse, porque eu tava desacostumado, né? Eu joguei no controle antigamente. E depois desse tutorial você chega numa área que é tipo um hub, onde você vai trazendo os aldeões que resgatam e onde vai selecionar as missões. E por sinal são bem poucas, e dependendo do seu ritmo você leva de 20 minutos até uma hora cada mais ou menos pra completar. E em algumas missões você pode encontrar um pergaminho que libera uma mini missão extra relacionada com a fase que você achou ela. São bem simples, só ajudam você a pegar loot melhor, eu acho, caso você esteja precisando de fato. O cenário do jogo é bonito para os padrões Minecraft, né? Ele é quadrado, mas a iluminação e os efeitos fazem toda a diferença para a imersão e diferenciam muito bem as missões pela diversidade do cenário. Elas são bem variadas, cada uma com inimigos bem diferentes, com um boss final, e esse padrão vai se repetir em todas as fases da campanha principal. Um dos pontos dessas missões que me divide muito são os segredos. Quando você entra numa missão, por exemplo, e abre o mapa, tem um número de segredos que você pode encontrar na fase. Mas e por que isso me deixa dividido? Porque eu exploro e acho menos da metade, ou metade deles. Eles são realmente segredos, né? Para novidade de ninguém. Mas agora indo para as partes ruins do jogo, né? Que nenhum jogo é perfeito, afinal de contas. O primeiro de tudo é o preço dele, que mesmo um jogo com o conteúdo que tem agora, com as atualizações que teve depois do lançamento, ele ainda é muito caro para um jogo que reusa muita coisa do Minecraft original. E mesmo em promoção, ele não vale muito bem o preço que cobram. Segundo, é que ele é relativamente muito curto. Mesmo com as DLCs, ele não dura tanto tempo, a não ser que você queira platinar ou rejogar, outras builds, coisas assim. Mas no geral, para um jogo nesse estilo, ele é bem curto, bem curto. No máximo umas 10 horas, chutando alto ainda. E terceiramente é o abandono do jogo, né? Ele tem um passe nele de temporada que ficou abandonado desde a temporada 3 e tá lá até hoje, que não serve pra nada, a não ser pra pegar alguns emotes, ouro e basicamente isso. Mas no final eu acredito que foi um jogo com muito potencial, diferente do seu sucessor, que a Mojang acabou deixando por muito tempo de lado. O que é triste porque ele era realmente uma experiência legal. Ele ainda é, na verdade. Eu não pude jogar ele com amigos, mas acredito que o co-op dele seja tão divertido quanto, se não mais divertido, e adicione mais tempo de gameplay ainda. Sobre a nota final dele, pra mim é um 8 de 10, considerando com as DLCs, mas não posso recomendar que comprem ele pelo preço que ele tá hoje, então se quiser jogar algo assim, eu recomendo Path of Exile ou Diablo 3 mesmo. Agora eu queria deixar um agradecimento especial aos que incentivaram comentando, depositando as esperanças nos meus projetos. Obrigado mesmo. E era tudo que eu tinha pra falar.